Fala galera, bom dia, sejam bem-vindos à nossa terceira aula que está falando sobre equações algébricas. E nessa aula em especial nós vamos fazer análises de gráficos para descobrirmos a partir do gráfico qual o polinômio que gerou aquele gráfico. E além disso também calcular as raízes. Então é o caso desse problema 1. Observe abaixo parte do gráfico da função f crescente em reais, quer dizer, então ela sempre tem um comportamento crescente, definida por f de x igual x ao cubo mais bx quadrado mais cx mais d, com b, c e d sendo números reais. Determine o polinômio f de x e calcule suas raízes. Então o que ele quer é que eu descubra esses valores b, c e d, e aí eu vou saber o polinômio completo, e depois com o polinômio completo eu vou conseguir calcular as raízes. Então como que a gente vai resolver um problema como esse? Ele só me dá o gráfico e diz que o polinômio é do terceiro grau. Então, ao informar que o polinômio é do terceiro grau, que coisas ele está te dando de dicas? Que ele tem três raízes complexas. Então ele vai ter uma raiz 1, uma raiz 2 e uma raiz 3, terceira. Bem, olhando o gráfico, eu observo que o único lugar que o gráfico corta o eixo x é no 2. Isso significa que uma das raízes é uma raiz real. Então, a primeira raiz eu já sei o valor dela, ó, é 2. Mas como o gráfico só corta o eixo x, o eixo das abscissas, uma única vez, isso significa que das três raízes, apenas uma é real. As outras duas são raízes complexas, porque você não percebe o lugar onde o gráfico intercepta o eixo x. Então eu já sei de antemão que isso vai acontecer. As outras duas raízes serão complexas. Outra coisa que eu observo, ó, o coeficiente a aqui, que é o coeficiente dominante, ele vale 1. É importante essa informação. Outra coisa que eu posso notar aqui, olha. O fato do gráfico cortar o eixo y no ponto menos 4, isso já me dá de cara o valor da letra D, ó. Então já tenho aqui de graça o valor que a letra D vale menos 4. Anota isso também. E tenho três pontos aqui no gráfico que podem ser explorados. Que pontos são esses, ó? O ponto que eu já disse aqui, o 2, então é o ponto 2 e 0. O ponto 1 ligado com menos 1. E o ponto 0 de x ligado com menos 4. Então são 4 pontos conhecidos do gráfico. Então agora eu já tirei todas as informações necessárias desse gráfico. O que eu já posso começar a desenvolver aqui, olha? Eu já posso perceber então, ó, que esse polinômio ele é desse formato aqui, ó, f de x igual x ao cubo mais bx quadrado mais cx mais d. Só que o d eu já descobri, ó, o d vale menos 4. Então parte do polinômio eu já descobri. O que eu vou fazer agora? Eu vou começar a explorar esses pontos aqui para verificar o que pode acontecer, para eu descobrir o valor dessa letra B e dessa letra C. Então o primeiro ponto que eu vou explorar aqui é o ponto 2 e 0. Então eu vou explorar esse ponto aqui, ó, 2 e 0. O que quer dizer esse ponto? Ele quer dizer que quando eu troco o número 2 no lugar do x do polinômio, o resultado da conta dá resultado 0. Ou seja, ele está te dizendo que a f de 2 é igual a 0. Então vamos fazer isso, ó. A f de 2 é trocar o 2 no lugar do x. Ó. Então eu já vou trocar e já vou calcular isso para poder adiantar. Ó. Então se eu trocar o 2 no lugar do x ao cubo, do x quadrado e do x, vai ficar, ó, 2 ao cubo, 8, mais 2 ao quadrado, 4, 4 vezes b, 4b. 2 no lugar do x vai ficar c vezes 2, ou seja, 2c. E isso é garantido que o resultado dará 0. Porque o ponto 2 está ligado com o valor 0. Bem, olha o que eu consigo escrever aqui. Ó. Eu consigo escrever o seguinte, ó, que 4b mais 2c é igual a, passo 8 para o outro lado, menos 8. Se eu dividir toda essa equação por 2, então vai ficar, ó, 2b mais c igual a menos 4. Então eu consigo esta equação aqui envolvendo os termos b e c. Vou chamar ela de equação 1. Vou fazer a mesma coisa agora para explorar o ponto 1 e menos 1.
o ponto 1 ligado com menos 1, vou explorar esse ponto agora. O ponto 1 ligado com menos 1 significa o quê? Ó? Que a f de 1 é igual a menos 1. Ótimo. Então o que significa isso? Que eu troco um 1 no lugar do x do polinômio e ao fazer todas as contas, a garantia é que o resultado dará menos 1. Então vamos fazer isso. Ó. Então vou trocar o 1 no lugar do x ao cubo, do x quadrado, do x e sabendo que a conta dará menos 1. Então vai ficar aqui, olha. 1 ao cubo dará 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. 1 ao quadrado dá 1 vezes b, então mais b. C vezes 1 vai dar C. Então b mais C. Tudo isso garantido que dá menos 1. Aliás, opa, estou esquecendo o menos 4 aqui. Ó. Aqui também eu tinha esquecido, hein? Deixa eu só colocar aqui, deixa eu fazer uma correção rápida, que eu esqueci aqui também do menos 4. Então deixa eu só voltar essa conta aqui para corrigir esta equação aqui. Lá no finzinho eu acabei esquecendo o menos 4, vamos colocá-lo. Então deixa eu só fazer a substituição agora, eu tinha esquecido dessa última parte. Tudo isso garantido que dava 0 aqui. Então deixa eu só fazer essa correção. Então vai ficar aqui, ó, 4b mais 2c igual 8 menos 4 vai dar 4 positivo, quando passar para o outro lado menos 4. Agora eu faço a divisão por 2 que eu tinha feito antes, então vai dar 2b mais c igual a menos 2. Beleza, então essa era a nossa equação 1. Feita essa correção, vou fazer o mesmo aqui que eu estava fazendo antes. Então vai ficar aqui, olha, trocando 1 no lugar do x, vai ficar ó, 1 ao cubo 1, 1 ao quadrado 1 vezes b, b, c vezes 1, c, mais d, só que o d era menos 4. Então, menos 4, com a garantia de que o resultado dará menos 1. Beleza, então agora vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar b mais c aqui no primeiro membro, igual. Se você tem 1 e deve 4, você fica devendo 3. Esse devendo 3, quando passar para o lado direito, vai ficar mais 3, e mais 3 menos 1, 2. Pronto. Então, finalizado aqui. Esta é minha equação 2. Agora que eu tenho a equação 1 e a equação 2, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um sistema de equações. Ó. Então, eu vou fazer aqui um sistema de equações. Ó. 2b mais c igual a menos 2. E b mais c igual a 2. Certo, perfeito. Então, b mais c igual a 2 e 2b mais c igual a menos 2. Então, eu vou resolver essa equação. Como que eu resolvo? Ó? Se eu multiplicar essa de baixo por menos 1 e somar na de cima, então olha só o que vai acontecer. Ó. Menos 1 vezes b menos b, com 2b, vai sobrar b. Menos c com mais c elimina. E menos 1 vezes 2 menos 2, com menos 2 menos 4. Então, já descobri aqui o valor de b. b vale menos 4. Agora falta descobrir o valor de c. Eu posso voltar em qualquer uma das duas equações. Ó. Vou voltar na equação 2, que essa de baixo está mais fácil. Ó. Se eu trocar aqui no lugar do c o menos 4 e passar o menos 4 para o outro lado, ele vai passar mais 4. Então, 2 mais 4, 6. Então, letra C, portanto, a letra C é igual a 6. Deixa eu só fazer um 6 mais bonito aqui. Então, só repetindo, o que foi que eu fiz? Ó, peguei o menos 4, troquei no lugar do B. Esse menos 4, quando passar para o outro lado, vai passar mais 4. Então, 2 mais 4, 6, portanto, C é igual a 6. Agora, eu sei o valor de todas as letras. Ó. Já descobri o B, já descobri o C e já descobri o D. Então, eu já sei o valor das 3 letras. Então, agora, eu sei o formato completo desse polinômio. Ó. O polinômio, então, na verdade, é f de x igual x ao cubo, o valor de b, menos 4. Então, menos 4 x ao quadrado, mais c. C vale 6, então 6x menos 4. Que era o menos 4 que eu tinha esquecido aqui, mas que nós corrigimos. Pronto, então agora eu já sei o polinômio completo. Sabendo o polinômio completo, agora o que eu vou fazer? Agora
eu tenho condições de calcular as raízes. O que nós sabemos desse polinômio? Que pelo teorema da decomposição, ele pode ser decomposto da seguinte maneira. Ó. O A nós já sabemos que vale 1, que multiplica x menos a primeira raiz é o 2, ó, de graça, vezes x menos a segunda raiz, vezes x menos a terceira raiz. Então, olha só o que eu já sei. Uma parte do polinômio eu já sei. O que me falta saber é essa segunda parte aqui, ó, que eu posso chamar de q de x, ó, polinômio q. Então, o que eu posso ter certamente aqui? Ó? Eu tenho certeza que o polinômio x ao cubo mais, no caso agora a gente já conhece a identidade completa dele, x ao cubo menos 4x² mais 6x menos 4, ele é divisível por x menos 2, porque é a decomposição dele. Sabendo disso, ele é um polinômio divisível pelo modelo x menos a, eu vou usar Brio-Ruffini e descobrir quem é esse polinômio q de x que eu tenho aqui. Então, vamos fazer o seguinte, deixa eu só apagar essa primeira tela aqui, essa parte das contas aqui, para abrir um espacinho aqui. Eu vou usar um Brio-Ruffini bem nessa parte, para descobrir quem é esse polinômio q de x que está ali, ó. Então, como é que eu vou fazer aqui o Brio-Ruffini? Já vou armar aqui o espacinho, ó. Quem é o A que eu vou usar para dividir? Ó? O A vai ser esse número 2 aqui. Ó. Copia os termos do polinômio. Quais são os termos do polinômio? Ó? 1. B eu já sei que vale menos 4. Então, menos 4. C eu já sei que vale 6. Anoto 6. E o último número é o menos 4. Pronto. Agora eu vou fazer a divisão pelo Brio-Ruffini e descobrir quem é o q de x, ó, porque o q de x vão ser os elementos que vão sobrar aqui. Então vamos lá. E um detalhe, né? Como nós sabemos que o polinômio é divisível por x menos 2, já é de se esperar que o resultado final aqui dê zero. Ó. Já vou até deixar anotado de tanta fé que eu tenho nesse resultado. Então como é que a gente faz o Brio-Ruffini aqui? Ó? Baixa o primeiro número, baixei. Multiplica pelo 2 e soma com o menos 4. Então acompanha aqui. Ó. 1 vezes 2, 2. 2 somado com menos 4, menos 2. Repete o processo. Menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 4 somado com 6, 2. Repete o processo. 2 vezes 2, 4. 4 somado com menos 4, 0. Que é aquele zero que nós já havíamos imaginado. Ótimo. Esses coeficientes aqui serão os coeficientes do meu polinômio q de x. Então, qual é o meu polinômio q de x? Note que o polinômio q de x é o resultado da divisão de um polinômio do primeiro grau. Então, se eu estou dividindo um do terceiro por um do primeiro, o resultado é um polinômio do segundo. Então, ele é 1x² menos 2x mais 2. Esse é o polinômio que eu estou considerando. E agora, deste polinômio, esse polinômio que nós encontramos aqui é exatamente este. Ó. É o q de x igual x² menos 2x mais 2. E é agora deste polinômio, x² menos 2x mais 12, é que nós vamos conseguir calcular a minha raiz 2 e a minha raiz 3. E é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Então acompanhe aqui comigo. Ó. Deixa eu apagar aqui para conseguir um espacinho. Então, neste polinômio aqui, eu vou aplicar a fórmula de Bhaskara justamente para descobrir o meu R2 e o meu R3. O meu R2 e o meu R3 vão ser justamente o x1 e o x2 que vão sair deste polinômio aqui. Então, vamos fazê-lo. Primeiro, eu vou calcular o discriminante delta. Delta é igual a b², ou seja, agora eu tenho que tirar o ABC deste polinômio aqui. Ó. Então, o A vale 1, o B vale menos 2 e o C vale 2. Então, eu vou calcular o discriminante delta. Delta é igual a b², então menos 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes A, ou seja, vezes 1, vezes C, que vale 2. Então, olha quanto delta vai dar. Ó. Menos 4 vezes 1 vezes 2 dá menos 8. 4 menos 8, menos 4. Ai, não, deu aquele probleminha do delta negativo. Não, calma, relaxa. A gente vai usar a técnica do i². Ó.
Então, menos 4 é o mesmo que 4 vezes menos 1. Mas menos 1 é a unidade imaginária elevada ao quadrado. Então, isso aqui é 4i ao quadrado. Então, agora eu vou prosseguir com a minha conta sem medo de ser feliz. Ó. X é igual a menos b, ou seja, 2 menos b, mais ou menos raiz quadrada do delta. A raiz quadrada de 4i quadrado é 2i. Dividido por 2 vezes a, ó, 2 vezes 1, dividido por 2. Daqui vai sair o x1, que na verdade vai ser a raiz segunda aqui, ó. E vai sair o x2, que você está acostumado, mas que na verdade vai ser a raiz terceira. Então, x1 aqui, ó. x1 vou fazer a conta com o menos, ó. 2 menos 2i dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1. E menos 2i dividido por 2 dá menos i. Pronto, ó, já descobri a minha primeira, o x1. Agora eu vou para o x2, vou fazer a conta com o mais. 2 mais 2i dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1. E 2i dividido por 2 dá i. Esta é a minha segunda raiz. Então o que eu descobri aqui na verdade? Ó? O R2 e o R3. Agora eu de fato concluí todo o meu problema. Eu acabei calculando todas as raízes desse polinômio f de x aqui do começo. Então qual é a solução com as raízes aqui? Ó? Uma raiz foi dada de graça, que é o 2. As outras raízes são complexas, como nós já havíamos previsto. 1 menos i. E a terceira raiz, 1 mais i. E aqui nós terminamos, então,